Oi, gente, bom dia. Eu vou gravar um vídeo aqui hoje, abordando vários assuntos polêmicos aí, política, coisas que normalmente eu não faço no meu canal para evitar mimimis. Vão haver alguns cortes, eu já tinha gravado um vídeo antes desse, mas deu um probleminha, então eu vou fazer alguns cortes e ver como é que eu me saio nesse vídeo, tá? Pode deixar seus comentários. Quem gostar do vídeo, dê joinha. Quem quiser se inscrever no meu canal, pode se inscrever. Eu tô aqui com o diário número 2, comentando as notícias da semana, da última semana de agosto. Vamos lá? Eu quero comentar sobre o Renca, a história do Renca. Aquela reserva ambiental que o Temer praticamente deu para que as pessoas, os empresários lá do ramo, explorassem os minérios. Sou totalmente contra. Eu já tinha uma visão ruim sobre o Temer, agora então piorou. Primeiro porque ali naquela reserva, eu não sei, eu acho que não é reserva de índio, uma reserva ambiental, onde tem espécies raras e nunca antes vistas de plantas, aves, mamíferos. Parece que tem até um boto de milhões de anos, que é uma espécie de milhões de anos lá. Aí vai o Temer, libera aquilo para exploração de minério. Gente, quando você vai explorar o minério, procurar lá cobre, ouro, sei lá o que mais, que vai começar a cavar, a quantidade de química que é jogada na natureza é enorme. Enorme. A não ser que inventaram uma maneira de explorar os minérios sem contaminar a água, a terra, sem matar a plantação, os animais. A molecada pirando pipa aqui, caiu no meu quintal, daqui a pouco meus cachorros começam a latir. Então, gente, é justo destruir mais natureza, acabar com espécies tão importantes? Quando a tia Dilma lá começou a fazer aquela usina lá que teve que inundar uma parte, eu fui totalmente contra. Porque os ribeirinhos foram tirados de lá. Só que os passarinhos, os mamíferos, os insetos, as plantinhas, tudo isso é natureza, gente. Removeram isso de lá? Não, foda-se, morreu tudo. É o que vai acontecer lá no Renca. Vão todas essas criaturas morrerem, pode até desaparecer, extinguir de vez. Então eu acho que a gente tem que começar a se conscientizar disso. Por quê? Tem uma amiga que fala, não vou estar daqui 100 anos, eu não vou estar aqui mesmo. Quem garante pra você? Eu acredito em reencarnação. Essa carne pode não estar aqui, mas o meu espírito vai voltar pra cá. E aí? E mesmo que não voltasse, foda-se meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, a minha geração. Cada um com seus problemas. É assim que funciona? Se você é cristão, no mínimo você acredita no reino do céu. Se você pensa assim, você acha que o Papai do Céu vai abrir o reino do céu pra você? No mínimo você vai ficar vagando lá no purgatório um bom tempo. Pra se arrepender dos seus pecados. Aqui fica um pensamento meu, uma conscientização, sei lá, pra vocês pensarem. Aquele vampiro, aquele demônio, aquele ser sanguinolento, aquela coisa horrorosa, não devia ter feito isso. Graças a Deus, eu sei, graças a Deus que aquilo foi vetado. Eu não sei como é que vai ficar agora, se vai recorrer, mas por enquanto não vão conseguir mexer naquele lugar, e eu espero que ele encontre um jeito, uma saída de impedir que ele faça isso com qualquer tipo de reserva ambiental e reserva indígena também. Outro ponto que eu quero levantar é sobre as terras dos índios guaranis aqui do Jaraguá.
Em 2015, parece que alguém tinha cedido 500 e poucos hectares para eles viverem, produzirem, caçarem, pescarem, pescar não sei aonde, não conheço nenhum laguinho aqui perto que tenha peixe. Tem lá no Pico, tem um lago com peixe, mas são os peixes que eles criam lá. Não sei se aquele lago faz parte da propriedade dos hectares que eles têm para pescar. Caçar também acho meio difícil, porque eu só conheço aqui mico. É bem dizer que tem uns preá ainda por aí. Não sei se eles comem preá. E tem muito cachorro abandonado lá também. Muito, muito cachorro abandonado ali. Mas a questão é que em 2015 deram esses 500 hectares para eles e essa semana parece que foram lá e tiraram tudo de volta, deixaram ele com 1,7 hectares. Gente, vocês têm noção de como é a aldeia do Pico do Jaraguá? A aldeia Guarani? Vocês têm noção? Não tem, né? Joguem aí no Google. Aldeia Guarani, Pico do Jaraguá. Olhem. Para começar, não parece aldeia, parece uma favela. Eles vivem em condições subhumanas. Cadê a FUNAI que não vê isso? Além disso, não tem saneamento básico, fica aquele esgoto a céu aberto. Os índiozinhos podem se contaminar mesmo, ou as pessoas que moram ali na região podem também ficar doentes. Tem tudo isso. Eu sou da opinião, e ontem acabei até discutindo na realidade. A gente teve diferenças de ideia, eu e o Norberto e a Zeta, sobre o assunto. Eu sou da opinião que os índios aqui de São Paulo, que estão com a gente numa reserva do lado de uma civilização, eles devem seguir as leis do homem civilizado. Não as leis de índios que lá... porque índios são inocentes, coitados, eles não sabem o que fazem. Sabe o que faz sim. Sabe o que faz sim. Tá morando aqui do lado da civilização. Tá no lugar urbano, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele tem contato com o homem branco, ele sabe o que é certo ou errado segundo as leis dos homens brancos, e ele tem que viver segundo as leis dos homens brancos. Senão, por favor, arranje um lugarzinho para eles lá na floresta amazônia, onde eles não tenham contato com o homem branco. Homem branco, entre aspas, né? O homem civilizado. Civilizado também, entre aspas, porque do jeito que as coisas estão, tá mais fácil um mamífero de 4 patas ser civilizado do que um ser humano. Mas eu sou contra também o Temer ter tirado as terrinhas dele. Devia ter deixado as terrinhas deles lá. Ontem ainda citou o caso do cacique Paecã, que parece que estuprou uma menina e não aconteceu nada com ele, porque ele era índio, as leis dos homens civilizados da sociedade não servem para os índios. Como eu te falei, eu tô falando essas coisas, gente. Eu sou leiga, eu tinha falado no outro vídeo, esqueci de falar aqui. Eu sou leiga, eu não estudo política, eu quase não entendo de política, por isso eu não gosto de falar no meu canal. Eu tô falando como uma pessoa leiga, o ponto de vista que eu acho certo e errado como ser humano, como pessoa. Eu não sei realmente como é que são as leis de políticas de reserva ambientais, não sei como é que são as leis para os índiozinhos. Eu só tô falando o que eu sinto, eu tô abrindo meu coração para vocês. Independente de eu estar certa ou errada. Julguem-me. O pessoal que tem mania de ficar xingando youtubers aí quando eles falam alguma coisa, podem me xingar também. Eu só tô dando a minha opinião de leiga. Tô só desabafando com vocês. E antes de vocês seguirem as minhas ideias, por favor, pesquisem muito sobre o assunto. Esse era outro ponto. Nesse exato momento, eu cheguei num ponto, talvez seja mais polêmico e que vai ofender muitas pessoas.
Eu vi um vídeo que me mandaram do Zap numa reportagem, acho que da Record, sobre o ensino de educação sexual numa escola. Não sei direito onde é essa escola. Eu só sei que eles tiveram uma aula de educação sexual e levaram o trabalho para casa. Quando uma das mães pegou o trabalho para ajudar o filho, nossa, tem mãe que ainda ajuda a filha a fazer lição de casa. Eu pensei que eu era uma das últimas. Eu sei que na lição de casa do menino, eles mostraram isso na reportagem. Tava assim: o que é sexo oral? Como é que uma criança de 10 anos vai responder o que é sexo oral? Ah, gente, mesmo que saiba, né? Isso não é assunto para abordar com uma criança de 10 anos. Uma das perguntas. A outra pergunta é: como é que dois homens fazem sexo? Ou duas mulheres fazem sexo? Gente, isso é um assunto muito pessoal, muito delicado para se abordar com crianças de 10, 12 anos de idade. Aí a mãe foi lá na escola, reclamou com a professora, chamou a pedagoga, aí as duas falaram que estava correto, que tinha que ser abordado e que a Secretaria da Educação estava do lado delas, que os próprios alunos tinham pedido para abordar o tema educação sexual. Só que o MEC, na reportagem, disse, foi bem claro, o MEC foi contra isso. Porque isso não é só um assunto. Educação sexual que você aprende na escola é como se prevenir de doença sexualmente transmissível e gravidez. Você aprende o que são os aparelhos reprodutivos, genitália. Esse é o tipo de aula que eu tive com 12 anos de idade. A minha professora explicou, inclusive, que a mulher tem 3 furinhos. Eu nunca esqueci dessa matéria, porque a gente morreu de rir. As meninas naquela época eram mais tímidas, ficaram mais envergonhadas. Os meninos ficaram com uma malicinha mais inocente do que é hoje. Mas nunca na minha vida... E naquela época a gente já sabia o que era homossexualidade, sim. Porque a gente via, por mais escondido que fosse, há 30 anos atrás, por mais escondido que fosse, a gente sabia o que era homossexualidade. Inclusive, se eu não me engano, naquela época acontecia muito crime. Lá no MASP, se eu não me engano, tinha um serial killer que sequestrava homossexuais e matava. A gente sabia que tinha travesti. Não era uma coisa assim tão incomum. Mas nunca que uma professora ia abordar um tema como sexo oral com a gente. O meu filho sabe o que é isso. O meu filho já chegou em mim e já conversou comigo sobre o assunto. E aí? Eu tenho certeza absoluta que nenhum professor dele abordaria um tema desse jeito com eles. Pode até abordar o tema educação sexual, mas nunca abordaria um tema, uma lição de casa. Nunca o Arthur já chegar aqui com uma lição, o que é sexo oral? Como é que dois homens transam? Ah, gente, é um absurdo. Aí volta naquilo que eu já tinha comentado um tempo atrás. Filhos devem ser educados pelos pais. Os professores só devem ensinar a matérias que lhe são cabíveis. Matemática, português, francês, inglês. Porque, gente, é um absurdo. Um absurdo. Agora eu também quero, já que a gente está falando sobre professores e educação, eu quero contar um caso para vocês de uma amiga minha, professora de inglês, que andou postando fotos sensuais no Instagram dela. Ela dá aula para crianças de 12, acho que ou de 11 a 16 anos, parece. E posta fotos sensuais, praticamente todos os alunos a seguem nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu a sigo no Instagram e ela coloca fotos sensuais, até que um dia ela resolveu postar uma foto de calcinha e sutiã. Ela perdeu uns quilinhos, aí parece que no último mês ela perdeu 2 quilos, ela estava se achando, e ela realmente tá,
A gostosa foi lá, tirou de calcinha e sutiã a foto no espelho e postou 2 quilos a menos. Chegou na sala de aula, o aluno de 16 anos, ela deve ter uns 30 e pouco. Ah, professora, você tá mó gostosa nessa foto. O menino foi pra diretoria, os pais foram chamados, isso aqui deu maior fuzuê, tá maior rolo. A diretora ficou escandalizada com o fato dela postar foto de lingerie e os alunos estarem seguindo ela. Aí vem aquela questão, porque não é só ela que eu sei que faz isso. Eu conheço várias outras professoras que têm esse tipo de atitude no Instagram, inclusive professoras de primário, de crianças de 7 a 10 anos. E eu me questiono, se fosse o meu filho seguindo uma professora, uma filha com 7 a 10 anos, seguindo uma professora que fica postando fotos sensuais de lingerie, inclusive nuas, que eu tenho algumas amigas que são professoras que estão postando fotos nuas, nuazinha. Eu não sei porque tem que se expor tanto, esse negócio de manda nudes. E se fosse com meu filho, sendo menor, bem menor do que ele é, bem mais novo do que ele é, eu não sei se eu permitiria que ele continuasse com contato com essa professora. Bem, meu filho com rede social desde pequeno, eu sempre controlei, até hoje eu controlo, eu sempre estou olhando, porque eu acho que o mundo virtual é mais perigoso que o mundo real. Já abordei sobre isso aqui também. Quanto às professoras que fazem isso e estão com alunos mais velhos, igual esse menino de 16 anos, eu penso assim, se você, assim como eu, estou aqui falando todas essas coisas, eu estou me expondo. Se você coloca uma foto de calcinha e sutiã, de biquíni, nua, isso vale para os homens também, nas redes sociais, vocês estão se expondo. Então vocês têm que estar psicologicamente preparados porque vai vir por aí. Não é? Se você levanta uma bandeira LGBT, feminista, você tem que estar preparado para o apoio que você vai receber, como você vai ter que estar preparado para as pedradas que você vai levar. Na vida, tudo é assim. E você tem que ter a cabeça feita, a cabeça boa para aguentar tudo isso. Se não, minha nega, você vai ficar doidinha. E agora tudo é processe. Tá numa dessa. O garotinho tá numa dessa, né? O garotinho é um carinha aí que eu admirava e eu simplesmente perdi o respeito, na realidade. Fulano de tal falar alguma coisa pra ele, processa. Às vezes o cara não tem nem aonde cair morto, ele vai lá e processa o cara que não tem nem aonde cair morto. Deve ficar quieto, senão vai que ele me processa também. Então eu acho que se você está se expondo, eu acho que você tem que ter a cabeça feita para isso, para aguentar as críticas, as pedradas. E agora eu quero falar sobre o furacão Harvey e o furacão Katrina, apesar do Katrina ter acontecido há uns 12 anos atrás. Por quê? Ontem a menina virou assim para mim: nossa, que fim do mundo que tá acontecendo, meu Deus, você viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos, aquele furacão, isso nunca tinha acontecido antes. Hello, que mundo você vive? E o furacão Katrina, que chegou em Nova Orleans e destruiu tudo. A quantidade de água do Katrina foi muito menor que a quantidade de água que caiu com o Harvey. Porém, a quantidade de mortos do Katrina chegou a quase chega a 2.000 pessoas. É 1.800 e alguma coisa. A quantidade de mortos do Harvey parece que não chegou a 40. A quantidade... os gastos acho que ficaram em 100 milhões ou 100 bilhões de reais para reconstruir as cidades. Alguma coisa assim. Não tenho certeza. Porém, a Katrina foi uma coisa muito pior, eu acho, que de psicologicamente falando para as pessoas, por causa do grande número de mortes. E por que morreu tanta gente assim?
Se eu não me engano, a cidade de Nova Orleans fica abaixo do nível do mar. E lá no Louisiana, ali no Texas, ali, eles ficam na linha do mar. Então, quando tem essas tempestades assim, é bem provável que a cidade de Nova Orleans, eu não sei agora, mas é muito mais provável que ela lague muito mais rápido e as águas demorem a abaixar bem mais. Que é a diferença lá do Texas. Então... aí eu queria falar isso pra vocês, gente. Vamos estudar? Vamos pensar um pouco, porque a terremoto há muito tempo, catástrofes ambientais há muito tempo. São coisas que acontecem há tantos anos. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ficar vendo cada coisa assim de tsunami, terremoto, maremoto, vulcão, tempestades. Aqui no Brasil mesmo, o que aconteceu há um tempo atrás, tanto aqui em São Paulo como lá no Rio, esqueci, em Teresópolis, em Niterói, em Petrópolis. Né, gente? Vamos fazer, para de assistir novelinha, vamos fazer pesquisinha, vamos estudar mais. O mundo não tá acabando ontem, não, começou a acabar ontem, não, tá acabando há muito tempo. E por último, mas não menos importante, vamos falar do coreano, que eu não sei pronunciar o nome dele, que é um louco, que é alguém tem que parar aquele homem, gente. Como assim o cara solta um míssil que cai perto do Japão e todo mundo fica... Ai, precisamos fazer alguma coisa e ninguém faz nada. Podia ter um sniper assim, ó, pra mirar na cabeça daquele coreano. Será que acabava? Será que ia ter um outro mais doido que ele? Gente, como é que o cara solta um míssil? Aí tem gente que fala, não, isso vai ficar por isso mesmo. Eu tenho medo, gente. Eu tenho medo que uma hora ele erre o alvo e caia numa cidade. Imagina se eles tivessem errado os cálculos e o míssil tivesse caído na ilha lá do Japão. Coitados dos japoneses. E os japoneses, assim, caiu tão perto que passou assim que acho que estourou a bomba, eles receberam uma notificação no celular para eles procurarem abrigo, que eles podiam estar sendo atacados. Aí eu fico imaginando, será que aconteceria isso com o Brasil? Será que se estourasse um míssil ali perto lá da Praia Grande, ali, Guarujá, a gente aqui em São Paulo e eles lá também receberiam torpedinhos assim no celular? Procurem abrigo, estamos sendo atacados? Ou a gente ia continuar sendo atacados sem saber, como aconteceu em Pearl Harbor? Vocês já pensaram nisso? O quão seguro será o Brasil? Gente, são coisas a se pensar. Gente, eu vou ficar por aqui. Eu não quis ofender ninguém, eu não quis brigar com ninguém. Eu só tô colocando as coisas que eu penso, porque eu fico guardando isso pra mim e não acabo só conversando com pessoas que pensam um pouco parecido comigo. E eu queria dividir isso com vocês, ver o que vocês acham, ver se eu acho que eu estou errada, principalmente em relação à educação das crianças. Vocês não acham que são os pais que deveriam educar os filhos? Deixa os professores lá ensinarem o que eles ensinar. E professores, não venham querer tomar os papéis dos pais, não. Vocês querem educar alguém? Vão educar o filho de vocês, sobrinho. A não ser que um pai chegue pra você, não, você tem toda a permissão de ensinar tudo pro meu filho. De educar meu filho. Se você é católico, você tem toda a permissão de converter meu filho ao catolicismo. Gente, aqui na minha casa, meu sogro, minha sogra são extremamente católicos. Meu irmão é kardecista, meu marido não é nada, apesar dele ser cristão. Eu tenho uma fé misturada, que eu acredito no espiritismo, mas eu gosto de coisas ligadas à natureza, à terra. Eu sou meio esotérica. E deixei para o Arthur decidir o que ele quer ser. Falei, filho, você quer ser... O Arthur tem uma amiguinha muçulmana, tem vários amigos evangélicos. E eu falei, olha, eu não vou te obrigar a nada. Eu sempre fui obrigada a fazer as coisas na minha vida. Eu não obriguei ele a fazer a primeira comunhão. Eu só batizei.
O resto é com ele. E ele fala, eu não quero, não quero, não quero. O Arthur fala muito em casar. Mas eu acho que o casar do Arthur é casar lá no civil, bonitinho, dar uma grande festa de casamento para as pessoas que ele gosta e nada com o religioso. Eu acho que a visão de casamento dele é essa. Porque ele não quer fazer primeira comunhão e eu falei para ele que quem casa tem que ter batismo e primeira comunhão. Ele não quer ir em igreja, não quer ir em missa. Ele às vezes fala assim que ele não sabe se ele acredita em Deus ou não. Apesar dele acreditar em espíritos, em fantasmas. Gente, é isso. Eu vou ficar por aqui. Um beijo grande pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam. Dá uma curtidinha aí. Voltem, por favor, voltem. Um beijo grande. Tchau.